Pessoal, nesse vídeo vou falar para vocês sobre as questões discursivas da minha última P, da P3 do primeiro trimestre. Vou ler as questões, comentar a solução e já serve como revisão para a nossa AE. Questão 1. Uma quantidade de calor igual a 100.000 calorias foi transferida para a caldeira de uma turbina. Recebendo essa energia, a turbina realizou um trabalho de 20.000 calorias. Letra A. Calcule o rendimento dessa turbina. Vamos lembrar que rendimento ele é uma relação entre a energia útil, que é o trabalho, dividido pela energia total, que é o calor da fonte quente. Então, extraindo os dados do exercício, nós chegamos à seguinte conclusão. Ni, rendimento, igual a 20.000 dividido por 100.000, as unidades são iguais, caloria, que dá 0,20 ou 20%. Letra B. Calcule a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Observem bem, essa máquina térmica retirou 100.000 calorias de uma caldeira. Realizou um trabalho de 20.000 calorias. Ficam sobrando 80.000 calorias, que você pode observar nessa expressão aqui, olha. Calor da fonte quente igual a trabalho, mais calor rejeitado para a fonte fria, aplicando aqui 100.000 igual a 20.000 mais calor da fonte fria, você chega à conclusão que foi rejeitada para a fonte fria 80.000 calorias. Foram rejeitadas para a fonte fria 80.000 calorias. Ou seja, essa máquina recebeu 100.000, nos forneceu 20.000 calorias de trabalho e rejeitou para a fonte fria 80.000 calorias, o quanto falta para completar os 100.000, mantendo assim o equilíbrio energético do exercício, né? O calor total, calor da fonte quente, ele é em parte transformado em trabalho, mais uma outra parte também transformada em calor rejeitado para a fonte fria. Questão 2. Uma máquina térmica funciona realizando o ciclo de Carnot entre as temperaturas 600 kelvins e 200 kelvins. Em cada ciclo, a máquina recebe 900 joules de calor da fonte quente. Letra A. Calcule o rendimento da máquina térmica. Novamente, rendimento ele é uma expressão bastante conhecida para o ciclo de Carnot. A expressão do rendimento de uma máquina térmica no ciclo de Carnot é a seguinte: Ni igual a 1 menos Tf sobre Tq. Tf, temperatura da fonte fria, Tq, temperatura da fonte quente. As duas temperaturas têm que estar na escala Kelvin, obrigatoriamente. Então, substituindo os dados do exercício, você terá 1 menos 200 sobre 600, 1 menos 1 terço, 2 terços, que são aproximadamente 0,67 ou 67%. Então, esta máquina térmica, operando entre a fonte quente a 600 kelvins e a fonte fria a 200 kelvins, tem um rendimento aproximado de 0,67 ou 67%. Letra B. Calcule o trabalho realizado em cada ciclo. O trabalho realizado ele pode ser calculado também utilizando uma expressão para rendimento, porque, como eu falei no exemplo anterior, rendimento, Ni, ele também pode ser descrito como trabalho sobre calor da fonte quente. Pegando da letra A, 0,67 e pegando 900 do enunciado, nós temos 0,67 igual a trabalho dividido por 900 joules. Fazendo essa conta, achamos aproximadamente 603 joules. Questão 3. Para completar um ciclo, determinada máquina térmica necessita receber 600 joules da fonte quente. Sabendo que o rendimento da referida máquina é 40%, calcule. Letra A. A quantidade de trabalho obtida em cada ciclo. Então, observando o enunciado, nós percebemos dois dados aqui. Rendimento de 40% ou 0,40 e calor da fonte quente de 600 joules. Substituindo na equação do rendimento, que é Ni igual a trabalho
sobre calor da fonte quente, ou seja, o rendimento é energia útil dividido por energia total, nós chegamos à seguinte conclusão: 0,4 igual a trabalho sobre 600, fazendo a conta, trabalho desta máquina térmica igual a 240 joules. Resumindo a letra A, essa máquina recebe 600 joules da fonte quente e, como possui um rendimento de apenas 0,4 ou 40%, ela fornece de trabalho útil, energia útil, 240 joules. Ou seja, falando de uma maneira rápida, é 40% do total. 40% de 600, 240 joules. Letra B. A quantidade de calor rejeitada para a fonte fria em cada ciclo. Não, observem bem, olha só. A máquina recebe 600 joules da fonte quente, produz 240 joules de trabalho. A diferença entre esses dois números é exatamente o calor rejeitado para a fonte fria. Aplicando o princípio da conservação da energia, nós temos o seguinte: calor que vem da fonte quente é igual ao trabalho mais o calor rejeitado para a fonte fria. Substituindo os números, temos 600 do enunciado igual a 240 da letra A mais calor da fonte fria. No total, temos calor rejeitado para a fonte fria igual a 600 menos 240, 360 joules. Exercício número 4. Durante um ciclo de funcionamento, uma máquina térmica consome de uma fonte quente 200 calorias e libera para a fonte fria 140 calorias. Calcule, considerando um ciclo realizado. Letra A. O trabalho realizado pela máquina. Então, olha só, essa máquina no exercício 4 recebe 200 calorias e rejeita para a fonte fria 140 dessas 200 calorias que ela recebeu da fonte quente. Então, só de ler o enunciado, nós já percebemos que o trabalho dessa máquina térmica é igual a 60 calorias. Substituindo na equação, nós temos 200 igual a trabalho mais 140, trabalho igual a 60 calorias. Pessoal, faltou o L aqui, tá? Na hora de estudar, completem aí, por favor. Letra B. O rendimento da máquina. Rendimento é trabalho, energia útil, dividido pelo calor da fonte quente, energia total. Rendimento, 60 calorias, dividido por 200, que vai dar 0,30 ou 30% de rendimento. Exercício 5. Uma máquina térmica cíclica e reversível trabalha entre menos 73 graus Celsius e mais 27 graus Celsius, realizando um ciclo de Carnot. Calcule seu rendimento máximo. É importante lembrar que para a termodinâmica sempre usamos a escala Kelvin, a única escala que só possui temperaturas positivas. Portanto, vamos converter as duas temperaturas dadas no enunciado para a escala Kelvin. Temperatura da fonte fria é a menor dessas duas aqui, que é menos 73. Você soma com 273 e converte para 200 kelvins. Temperatura da fonte quente vai ser igual a 27, a maior dessas duas temperaturas, mais 273, equação de conversão para Kelvin, que será igual a 300 kelvins. O rendimento no ciclo de Carnot ele pode ser calculado da seguinte maneira: Ni igual a 1 menos Tf sobre Tq. 1 menos 200 sobre 300. Resolvendo a conta, você acha 1/3 ou aproximadamente 0,33 ou apenas 33%. Exercício 6. Um rendimento de certa máquina térmica de Carnot é de 25% e a fonte fria é a própria atmosfera a 27 graus Celsius. Calcule a temperatura da fonte quente. De novo, é importante converter 27 graus Celsius para Kelvin, somando mais 273. Então, a temperatura da fonte fria, de acordo com o próprio enunciado, a fonte fria é a atmosfera, nós temos 27 mais 273 igual a 300 kelvins.
Queremos o rendimento. Substituindo isso na equação do rendimento do ciclo de Carnot, temos Ni igual a 1 menos TF sobre TQ. Dado do enunciado, rendimento igual a 25%, 0,25, igual a 1 menos temperatura da fonte fria, 300, dividido pela temperatura da fonte quente, que é o que eu preciso calcular e o exercício me pediu. Resolvendo essa expressão, chegamos à temperatura da fonte quente igual a 300 dividido por 0,75, que dá 400 kelvins. Observe que, ao resolver o exercício, é interessante você verificar se não errou conta. Uma maneira que você pode verificar isso rapidamente é que a temperatura da fonte quente é maior do que a temperatura da fonte fria. Ou seja, a solução que você encontrou é uma solução coerente. Temperatura da fonte quente igual a 400 kelvins é necessariamente maior do que 300. Tem toda a indicação que você acertou a solução do seu exercício. Vou começar agora a falar sobre os exercícios da AP que envolveram gráficos, figuras geométricas, cálculo de área. São transformações, na maioria delas transformações cíclicas, né? Transformação cíclica é aquela que o gás, partindo de um estado inicial, realiza várias transformações intermediárias e ao final do exercício volta ao seu estado inicial. Exercício número 7. 1 mol de gás perfeito sofre as transformações esquematizadas a seguir. É um gráfico de pressão em função do volume. Observando esse gráfico sem ler o enunciado, tá? Só dando uma olhadinha aqui, você vai ver que tem duas transformações isobáricas, BC e DA, e duas isovolumétricas, AB e CD. Durante as isobáricas, existe trabalho que pode ser calculado. Durante as isovolumétricas, não teremos trabalho. Então, letra A. Calcule o trabalho realizado pelo gás durante a transformação BC. A BC, como eu acabei de falar, é uma isobárica. O estado inicial B e o estado inicial C, e o estado final C têm a mesma pressão. Durante uma transformação isobárica, se o gás sofrer uma expansão, ou seja, se o volume aumentar, que é o caso de BC, o trabalho desse gás será positivo e calculado pela seguinte expressão. Trabalho no trecho BC é igual a pressão vezes variação de volume nesse trecho considerado, nessa transformação considerada na transformação BC. Extraindo do gráfico, temos a pressão 2 vezes 10 elevado à quinta, que multiplica volume final, que é o volume de C, 4,8 vezes 10 elevado a menos 2, menos o volume inicial, que é o volume em B, 1,6 vezes 10 elevado a menos 2. Resolvendo essa equação aqui, você encontra 6,4 vezes 10 ao cubo, ou 6.400 joules. Letra B. Calcule o trabalho realizado sobre o gás durante a transformação DA. Pessoal, a transformação DA é uma isobárica. É uma isobárica que terá um trabalho negativo. O gás sofre compressão. O seu volume está diminuindo. Então, nós podemos usar a mesma expressão para cálculo do trabalho em uma isobárica, que é P vezes ΔV, porém tomando cuidado no sentido da seta, de D para A, no sentido de volume decrescente. A resposta desse trabalho será negativa. 1 vezes 10 à quinta, que multiplica. Volume final de D para A é o volume de A, 1,6 vezes 10 elevado a menos 2, menos o volume inicial, que é o volume de D, 4,8 vezes 10 elevado a menos 2. Resolvendo essa expressão, você chega a esse resultado, menos 3,2 vezes 10 ao cubo, ou menos 3.200 joules. A unidade é joule porque todo o gráfico está em unidades do Sistema Internacional de Unidades. Newton por metro quadrado equivalente a Pascal e aqui, para o volume, metro cúbico. Letra C. Aí que é importante. Queria que vocês prestassem muita atenção aqui. Letra C. Calcule
o trabalho realizado pelo gás durante um ciclo completo ABCDA. Pessoal, ciclo completo ABCDA, para calcular esse trabalho você tem que tomar cuidado com duas coisas. Tem que olhar se o ciclo tem um sentido horário, que é o caso desse exercício, sentido horário, e você tem que calcular a área interna do gráfico, a área interna ao ciclo. Bom, esse ciclo aqui tem sentido horário, então o trabalho é positivo, e essa área é a área de um retângulo, base vezes altura. Base é essa distância aqui, que é 3,2 vezes 10 a menos 2, ou seja, 4,8 vezes 10 a menos 2 menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 2. Esse número, ó, essa distância. Altura, a diferença entre esses dois números. 2 vezes 10 à quinta menos 1 vezes 10 à quinta. Substituindo, você tem trabalho no ciclo, 3,2 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 1 vezes 10 elevado à quinta. Resolvendo isso, você chega a 3,2 vezes 10 ao cubo, ou 3.200 joules. Número 8. Mais um exercício de transformação cíclica. A representação gráfica seguinte refere-se à transformação cíclica ABCA, realizada por uma determinada quantidade de um gás ideal. Você tem um diagrama de pressão em função do volume. Observem as unidades do Sistema Internacional de Unidades e leiam comigo o enunciado. Letra A. Calcule o trabalho realizado pelo gás durante a transformação BC. Atenção, durante a transformação BC, a pressão está diminuindo e o volume do gás está aumentando. BC, olha só, a pressão inicial era 4 vezes 10 à quinta, pressão final 2 vezes 10 à quinta. O volume inicial era 1 vezes 10 elevado a menos 3 e o volume final 7 vezes 10 elevado a menos 3. É uma coisa totalmente coerente e fácil de entender. Diminuindo a pressão sobre um gás, o gás expande, aumentando seu volume. Calcule o trabalho realizado pelo gás durante a transformação. Olha só, o trabalho realizado pelo gás, quando a transformação não é isobárica, ele deve ser calculado por uma área. A área determinada pela transformação que você está estudando. Transformação BC. A área abaixo dessa reta BC é a área que te dá o trabalho dessa transformação. Lembrando o seguinte, como nós temos uma expansão, um aumento de volume, esse trabalho é positivo. Então o trabalho será mais esta área. Essa área é a área de um trapézio, Bzão mais Bzinho, vezes altura sobre 2. Base maior, 4 vezes 10 elevado à quinta, mais base menor, 2 vezes 10 elevado à quinta, vezes a altura, que é 6 vezes 10 elevado a menos 3. Por que 6? 7 menos 1, 6 vezes 10 elevado a menos 3. Substitui na equação da área do trapézio e você chega à conclusão que o trabalho realizado pelo gás na transformação BC é igual a 18 vezes 10 a menos 2, ou 1,8 vezes 10 ao cubo, ou 1.800 joules. São unidades do sistema internacional. Então, de novo, a resposta tem que ser dada em joule. Letra B. Calcule o trabalho realizado sobre o gás na transformação AB. Durante a transformação AB, percebemos que o volume do gás diminui, mas diminui com pressão constante. Observe bem, a pressão está constante e o volume do gás diminui. Essa é uma transformação isobárica. Para você calcular isso, você calcula como pressão vezes variação de volume. Pressão, 4 vezes 10 elevado à quinta. Variação de volume de A para B. Volume final, que é o volume de B, 10 elevado a menos 3, menos o volume inicial, que é o volume no estado A, 7 vezes 10 elevado a menos 3.
Então você tem pressão 4 vezes 10 à quinta, que multiplica 1 menos 7 menos 6 vezes 10 elevado a menos 3. Vai dar menos 24 vezes 10 ao quadrado joules, ou menos 2,4 vezes 10 ao cubo joules, ou menos 2.400 joules. Letra C. Calcule o trabalho realizado sobre o gás durante um ciclo completo ABC. Esse trabalho em módulo é igual à área interna à figura do ciclo. No caso, a figura do ciclo ABC é um triângulo. Porém, eu quero que vocês prestem atenção num detalhe importante. Esse ciclo tem sentido anti-horário. O trabalho é negativo. Então, para resolver essa questão, o certo é você colocar menos a área do triângulo, menos BH sobre 2, menos base. Por exemplo, essa distância C, 2 vezes 10 à quinta, altura desse triângulo, a distância de A para B, 6 vezes 10 elevado a menos 3. Então, você vai encontrar, olha só, o trabalho no ciclo como menos 6 vezes 10 ao quadrado ou menos 600 joules. É importante aqui lembrar o seguinte, como esse ciclo tem sentido anti-horário, o trabalho é realizado sobre o gás, portanto tem sinal negativo. Número 9. Uma porção de gás ideal é submetida a um ciclo de transformações, representado no gráfico a seguir. Novamente um gráfico de pressão pessoal em função do volume. A, B, C, D, A. Vários estados intermediários do gás, várias transformações intermediárias, porém fechando um ciclo. Daí nós dizemos que essa transformação ABCDA é uma transformação cíclica. Letra A. Calcule o trabalho realizado pelo gás durante a transformação BC. Durante a transformação BC, nós percebemos que a pressão sobre o gás aumenta e o volume do gás também aumenta. Não é uma transformação isobárica, é uma transformação com pressão variável e volume variável. Daí, nós só podemos calcular o trabalho através da área sob a reta BC. Essa área é a área de um trapézio. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Observe bem, não é a área interna ao ciclo, é a área até o eixo horizontal, até o eixo de volume. Base maior, 3 vezes 10 elevado à quarta. Base menor, 2 vezes 10 elevado à quarta. Altura, essa distância aqui, 4 menos 2, 2. Simplificando, você chega à seguinte expressão, 5 vezes 10 à quarta joules. Letra B. Calcule o trabalho realizado sobre o gás durante a transformação dA. A transformação dA é uma isobárica, com o volume diminuindo, ou seja, o trabalho será negativo. Volume diminuindo, compressão, trabalho negativo. Numa isobárica, você tem o trabalho como pressão vezes variação de volume. 1 vezes 10 elevado à quarta, vezes o volume final de dA, que é o volume de A, que é 2, menos o volume inicial, que é 4. Resumindo, você tem essa resposta aqui, menos 2 vezes 10 elevado à quarta joules. Menos, como a gente havia previsto, porque o volume do gás está diminuindo e o trabalho é realizado sobre o gás. Atenção na letra C. Calcule o trabalho realizado pelo gás durante um ciclo completo ABCDA. Esse ciclo tem sentido horário e a figura definida por ele é um trapézio. Então, observem bem, sentido horário, trabalho positivo. Trapézio, a área dele é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, galera, atenção, quando é o trabalho realizado no ciclo, você pega a área interna ao ciclo. Essa área interna,
olhando esse exercício, é a área de um trapézio. Base maior, essa distância aqui. 2, que é 3 menos 1, vezes 10 elevado à quarta. Base menor, essa outra distância aqui. 2 menos 1, 1. 1 vezes 10 à quarta. Altura, essa distância que une as bases, perpendicular às bases. 4 menos 2, 2. Tudo isso dividido por 2, né? Bzão mais Bzinho vezes altura sobre 2. Simplificando 2 com 2 e resolvendo, 3 vezes 10 elevado à quarta joules. Mais um exercício sobre transformação cíclica. Número 10. Certa máquina térmica executa o ciclo da figura. Letra A. Calcule o trabalho realizado pelo gás durante a transformação AB. Olha só, de A para B, nós temos uma transformação isobárica, com o volume aumentando. Ou seja, o gás realiza trabalho, e o trabalho é calculado, como tenho falado desde o início da aula, pelo produto pressão vezes variação de volume. Pressão entre A e B, 3 vezes 10 elevado à quarta. Variação de volume, volume final, que é o volume de B, 3 vezes 10 elevado a menos 2, menos o volume inicial, que é o volume de A, que é 1 vezes 10 elevado a menos 2. Então, você tem 3 vezes 10 à quarta, que multiplica 3 menos 1, 2, 2 vezes 10 a menos 2. Dá 6 vezes 10 elevado ao quadrado, ou 600 joules. Letra B. Calcule o trabalho realizado sobre o gás durante a transformação CD. Olha, de novo nós temos uma isobárica, mas é uma isobárica com volume decrescente, o volume está diminuindo. Nós dizemos que o trabalho é realizado sobre o gás, portanto esse trabalho é negativo, relacionado a uma variação de volume negativa, como você pode calcular por essa expressão aqui. Pressão vezes variação de volume é igual a pressão entre C e D, 1 vezes 10 à quarta. Variação de volume, volume final, que é o volume de D, 1 vezes 10 elevado a menos 2, menos o volume inicial, que é o volume de C, 4 vezes 10 elevado a menos 2. Então, montando isso na equação, a gente tem 1 vezes 10 elevado à quarta, que multiplica 1 vezes 10 a menos 2, menos 4 vezes 10 elevado a menos 2. A resposta final dá menos 3 vezes 10 ao quadrado, ou menos 300 joules. Letra C. Calcule o trabalho realizado pelo gás durante um ciclo completo ABCDA. Novamente, uma transformação cíclica. Essa transformação cíclica ela envolve o cálculo da área interna ao ciclo. Essa área interna é a área de um trapézio. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. De novo, você tem que tomar cuidado com o sentido do ciclo. Esse sentido é o horário, o sentido do relógio, dos ponteiros do relógio. Trabalho positivo. Bzão mais Bzinho vezes altura sobre 2. Base maior é essa base aqui. A diferença entre 4 e 1, 3, né? 3 vezes 10 a menos 2. Base menor é essa distância aqui. 3 menos 1, 2. 2 vezes 10 elevado a menos 2. Altura é essa diferença. 3 menos 1, 2. 2 vezes 10 elevado à quarta. Montando essa equação toda e resolvendo e tal, você chega ao trabalho de um ciclo igual a 5 vezes 10 a menos 2 vezes 10 elevado à quarta, que dá 5 vezes 10 ao quadrado joules, ou 500 joules. Número 11. Uma determinada massa de gás perfeito executa o ciclo indicado na figura a seguir. Letra A. Calcule o trabalho realizado pelo gás durante a transformação AB. Essa transformação AB não é uma isobárica. Nós percebemos que a pressão em A é diferente da pressão em B. E também percebemos, claro, que o volume em A é bem diferente do volume em B. O trabalho deve ser calculado, então, pelo método das áreas. A área definida abaixo da reta AB. Essa área definida abaixo da reta AB é a área de um trapézio, calculada da seguinte maneira: base maior
mais base menor vezes a altura sobre 2. Lembrando a você o seguinte, de A para B, o volume aumentou de 2 para 6. O gás realizou o trabalho é positivo, então ele é mais essa área. Resumindo, você pode escrever apenas a área sem sinal nenhum. Base maior, 5 vezes 10 ao cubo, mais base menor, 1 vezes 10 ao cubo, vezes a altura, que é 4, dividido por 2, você chega à conclusão que o trabalho realizado pelo gás entre A e B é 12 vezes 10 ao cubo joules, ou 1,2 vezes 10 elevado à quarta joules. Letra B. Calcule o trabalho realizado sobre o gás durante a transformação CA. Pessoal, durante a transformação CA, é uma transformação isobárica, com o volume diminuindo. Você pode usar a expressão da transformação isobárica. O trabalho dela é pressão vezes variação de volume. Pressão, 1 vezes 10 ao cubo, variação de volume entre C e A. Volume final, 2. Volume inicial, 6. 2 menos 6. Resolvendo essa equação, você tem menos 4 vezes 10 elevado ao cubo joules. Novamente, como o volume diminuiu, o trabalho é negativo. Houve uma compressão, uma diminuição de volume. Letra C. Calcule o trabalho realizado pelo gás durante um ciclo completo ABCA. Ciclo completo ABCA. Novamente, duas coisas você tem que levar em conta. A primeira, o sentido do ciclo, que no nosso caso aqui é horário, sentido do ponteiro do relógio, e a expressão da área. Essa área é a área de um triângulo, base vezes altura sobre 2. Então vamos lá, base, diferença 6 menos 2, 4. Altura, diferença de 5 menos 1, 4, mais o 10 ao cubo que está aqui. Então você tem 4 vezes 4 vezes 10 ao cubo sobre 2. Resolvendo isso, dá 8 vezes 10 ao cubo joules, ou 8.000 joules se você quiser escrever sem notação científica. Lembrando a você o seguinte, é um ciclo no sentido horário, a resposta é positiva, dizemos que o gás realizou trabalho. Então, pessoal, foi isso. Essa foi a solução de todas as questões abertas ou discursivas, né, da nossa AP3. Fica muito legal você estudar por elas para a AE, vai te ajudar bastante. Então, pessoal, bons estudos e até a próxima aula.